De um lado, Sun Jin-Yoon, o necromante e monarca das sombras, que ganhou então a capacidade de evoluir sempre quando luta, ficando então sempre mais forte. Do outro lado, Jin Mori, um dos maiores artistas marciais dos animes e mangás também, só que com poder mitológico budista muito poderoso. Mas a questão é, quem venceria, Sun Jin-Yoon ou Jin Mori? Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago e estamos em mais uma Batalha Mortal. E hoje temos aqui Sun Jin-Yoon com um poder muito poderoso, muito interessante também, porque ele lembra muito o personagem de RPG, literalmente, né? Porque é um necromante, contra o Jin Mori, um dos melhores, na minha opinião, artistas marciais dos animes e mangás também, com um poder muito interessante que é o próprio budismo, né? Vindo do próprio budismo. E quem me sugeriu essa batalha foi o Matheus, um dos caras, né? Uma das pessoas que me sugeriram foram o Matheus Oliveira. Muito obrigado pela sugestão. Sun Jin-Yoon contra Jin Mori. Muito obrigado pela sugestão e muito obrigado por todas as sugestões que vocês estão mandando nos comentários. Lembrando, sempre vai comentando nos comentários qual o seu duelo mortal que você quer ver. E não se esqueça, cara, lembre-se, se inscreve no canal se você quiser que eu traga o seu duelo mortal e deixa aquela moral marota, deixa aquele like, divulgue esse vídeo e muito no seu no grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, enfim, TikTok também, né? Marca eu lá, tem também um TikTok lá, marca eu lá, enfim, muito obrigado. Vamos lá. Sun Jin-Yoon tem seus principais poderes. Super força, a força do Sun Jin-Yoon, ele não é literalmente, né, uma super força em si, mas sim uma força muito acima dos padrões humanos, capaz então de erguer várias toneladas, mas no decorrer da novel, da webtoon, né, ele vai ficando então muito mais forte. Velocidade. Bom, a questão de velocidade do Jin-Yoon, em seu auge, ele consegue então facilmente ser mais rápido que a luz, sendo então muito superior à velocidade de reação do seu oponente, podendo também parar o próprio tempo. Necromancia, regeneração, aumento de status, onde ele pode então aumentar a sua força, velocidade, resistência e assim vai. Todos os atributos, né? Manipulação de Chi, invisibilidade, absorção de poder, telecinese, cura, manipulação de veneno, manipulação material, imortalidade. A imortalidade do Sun Jin-Yoon, ela é algo diferente, né? Ela não é literalmente uma imortalidade em si, mas sim uma imortalidade onde ele pode então viver bem mais do que outros seres humanos normais. Além também de conter então um fator de cura até que legal para os padrões de Solo Level, né? Teletransporte, manipulação do espaço e apagamento da existência via a manipulação de memórias. E ele também tem Sun Jin-Yoon, né? Contém alguns equipamentos também em seu inventário. E pro Jin Mori, ele tem seus principais poderes: super força. A questão de força eu vou abordar mais na análise porque engloba muitas coisas, tá? E como ele tem vários estágios de poder, é muito variável, tá? Falando aqui, ele é capaz de fazer isso aqui. Não, ele tem muito variáveis de cada estágio de poder. Velocidade, Jin Mori em seus vários estágios de poder, a sua velocidade foi então só aumentando e muito, por exemplo, ultrapassando então o próprio pico segundos, cara. Mas em seu auge ele consegue então fazer algo imensurável, que não dá nem para calcular, também podendo então parar o tempo. Extremamente inteligente no combate, imortalidade. O fator imortalidade do Jin Mori funciona então de dois fatores. Primeiro, que ele não vai morrer em si, né, por causas naturais, e o segundo é que o seu fator de cura, ele irá então dar a ele a capacidade de se curar instantaneamente de ferimentos graves, sentidos aprimorados e percepção extrasensorial, manipulação de veneno, gelo, biológico, sangue, paralisia, morte, dor e eletricidade, criação de pós-imagem, artes marciais chinesas antigas, conhecidas então como Taekwondo, previsão analítica, evolução reativa e desenvolvimento acelerado, ação instintiva. Jin Mori então é capaz então de reagir instantaneamente mesmo na beira da morte. Técnica então de mimetismo, onde ele pode então usar as habilidades de seus oponentes só então observando, interação não física, manipulação do medo e resistência ao medo, veneno, sono, temperaturas extremas, radiação cósmica e selamento também, negação de imortalidade e também a ilusão. Aumento de status, ele também pode aumentar sua força, velocidade, resistência e assim vai. Fator de cura, mesmo tendo então ferimentos gravíssimos, cara, ele então é capaz então de se regenerar instantaneamente. Adaptação, aumento de tamanho e manipulação de densidade, selamento, diminuição de dano, duplicação e também criação, manipulação conceitual e informação. Dito isso daí, vamos então para a análise.
A Batalha Mortal de hoje, ela é uma discrepância imensa, né? Jin-Woo, ele é um dos muitos personagens apelões dos animes e mangás. Não necessariamente é um anime e mangá em si, porque o universo de Solo Leveling, ela é uma webtoon, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Sun Jin-Woo, no seu decorrer da sua estrada para poder enfrentar qualquer oponente que apareça, seja então um dragão monarca, os monarcas ou qualquer outro cara que seja, em toda a sua luta, o Sun Jin-Woo, ele sempre consegue evoluir a cada luta bem no estilo à la Pokémon. E isso é bem interessante, porque mesmo o Jinmori sendo então um oponente ultra mega apelão, Sun Jin-Woo também pode ser, ele também é isso. Lembre-se do que eu estou falando, ele pode ser, ele pode tentar evoluir numa luta contra o Jinmori, mas quer dizer que ele vai conseguir evoluir ao ponto de ter a vantagem para ele? Olha, é complicado. De um lado então você tem o Sun Jin-Woo, né, que pô, além de conter várias sombras, deixando então o seu exército então muito mais forte, o Jin-Woo, ele também tem várias habilidades. Por exemplo, a Bloodlust, Jin-Woo, ele com esse poder, né, ele pode então causar então tanto terror em seus alvos que eles então perdem então 50% das suas estatísticas ou status, né, que engloba então força, velocidade, resistência, habilidade de modo geral, né, e assim vai. O medo do dragão, por exemplo, é um rugido em que ele pode então usar para poder causar medo e terror, só que muito maior do que a própria Bloodlust, que literalmente paralisa então quem ouve esse rugido. Uma das habilidades também ou domínio do Jin-Woo é a manipulação da realidade de bolso, onde ele então leva o seu oponente ao território de descanso eterno, que é o nome, né? Um mundo ou uma dimensão infinita de escuridão, onde então ele controla tudo. Nesse local ele se torna então, entre aspas, tá muito entre aspas mesmo, tá? Onipotente em seu mundo. E vale ressaltar que onipotente não é na palavra literal em si como um deus, não, mas onipotente em que em seu domínio ele tem então todas as suas capacidades, as suas habilidades naquele local, com poder absurdo e amplo em seu território. Mas uma coisa que vale ressaltar aqui, na obra de Solo Leveling não tem seres divinos ou cósmicos no nível de Golf High School, que no caso é o universo de próprio Jinmori, né? Quando eu for falar mais do Jinmori, eu vou explicar melhor isso daí, tá? Voltando então para outras habilidades do Sun Jin-Woo, ele tem então o seu próprio Tusk. O Sun Jin-Woo, ele pode usar então o seu próprio Tusk, que então é basicamente um hino, né, de agonia, onde ele dá então ao alvo a dor insuportável, também o hino do sono, que acaba drenando então o vigor do alvo, o hino da letargia, que é para poder petrificar o alvo no seu lugar, que é interessante, mas eu não acredito que isso funcionaria, porque o próprio Jinmori, ele pode contornar isso com diversas formas. Por exemplo, a manipulação da matéria. Então o Tusk, ela é uma habilidade interessante, legal, mas não acho que seja a principal habilidade que poderia então dar vantagem para o Sun Jin-Woo tentar vencer o Jinmori. Um dos pontos preocupantes do Sun Jin-Woo seria que mesmo que o Jin-Woo pudesse então manipular as memórias do Jinmori, apagando elas, por exemplo, o Jinmori, ele tem resistência a isso. Só que esse não é o problema. O problema é o Sun Jin-Woo, ele é suscetível a ser manipulado mentalmente sem mesmo ser tão tocado. Por exemplo, o Asukaborn foi capaz então de manipular a mente do próprio Jin-Woo sem mesmo tocar nele. E mesmo se ele tivesse então em seu território, tem certas coisas que não ficou claro se ele é capaz então de fazer ou não fazer no seu domínio. O outro fator é que alguns vão dizer que mas é só o Sun Jin-Woo levar o Jinmori para a sua dimensão infinita ou território das sombras, seja o que for, onde o Sun Jin-Woo venceria. Então, eu não acho que seria tão fácil assim, porque necessitaria de vários fatores. Por exemplo, a força para poder levar o Jinmori para o seu território, a velocidade mais reação para poder evitar que o Jinmori possa evitar de fugir, a resistência para poder resistir a um suposto ataque do Jinmori que poderia então causar a Sun Jin-Woo no contra-ataque, e claro também o poder em si para poder forçar o Jinmori a entrar na sua dimensão, no seu portal. O Sun Jin-Woo, ele pode criar, ou pelo menos, né, portais dimensionais onde até mesmo monstros costumam sair de lá, e alguns desses portais são tão grandes, cara, o suficiente para poder cobrir uma cidade inteira, como a própria Seoul. E essa questão, o Jinmori, ele leva vantagem por simplesmente ele conseguir aumentar seu tamanho, ficando então maior do que o portal do Jinmori. Fora que também tem o teletransporte, adaptação também a situações onde ele vai ter na luta, habilidade também, ao mimetismo de poder também, a clara evidência a poder ver o futuro, enfim. A força do Sun Jin-Woo, ele é, né, fisicamente incrível, onde pode então retardar o tempo infinitivamente a ponto de parecer que parou. O Sun Jin-Woo, ele tem uma regeneração muito boa, bem maior e também melhor do que os demônios do Matador de Demônios. Ele então se regenerou no próprio sopro da destruição, capaz então de apagar todas as coisas do universo. O ataque então até apagou soldados das sombras imortais. Ele então tem a resistência evolutiva para que ele possa então desenvolver a imunidade a coisas que experimentou uma vez e continuar então ficando mais forte e mais rápido quanto mais a luta então
população ela avança. O Sun Jin-Woo, ele tem o seu exército de 10 milhões de soldados das sombras que se então regeneram infinitivamente. As sombras do Sun Jin-Woo foram então capazes de lutar contra gigantes que estavam então em torno do nível do próprio classificação, né, de S. No caso ali é no verso de Solar Level que coloca, né, de nível de perigo. Sun Jin-Woo, ele tem pelo menos o poder de 200 mil nações à sua disposição, só como comparação. O Sun Jin-Woo, ele afirmou ter derrotado todos os monarcas e seus exércitos. Ele lutou contra todos eles com a pura força bruta, vencendo então o exército inteiro, e depois ganhou todo o exército dos monarcas para si próprio. E Sun Jin-Woo também derrotou o monarca dragão, que afirma não ser rivalizado por ninguém dos governantes e também monarcas. E o próprio Jin-Woo também pode então trazer qualquer inimigo de volta dos mortos. Ele também pode então trocar de lugar com as suas sombras, e ao mesmo tempo tendo então reserva de mana infinita. Mana, para quem não sabe, tá, é igual a energia ou magia, como você queira. O Sun Jin-Woo, ele como sendo então o monarca das sombras, ele transcende o próprio tempo. Por quê? Porque os próprios monarcas já transcendem o tempo. Os monarcas são entidades espirituais não físicas que requerem corpos físicos para poder entrar em reinos inferiores. O Jin-Woo, ele é mais forte que todos os monarcas, menos o Antares. E os governantes têm medo do próprio Jin-Woo. Os governantes foram então capazes então, de matar o Ser Supremo, que então criou o universo com planos transcendentais superiores de existência. E o universo de Solar Level, ele contém então um número incontável de dimensões, onde então pode aguentar os ataques de Antares, que pode então destruir tudo no próprio universo e apagá-lo da existência. E o outro fator é, ele pode então competir com o dragão monarca, como citei antes. E os poderes do Sun Jin-Woo, os seus poderes, né, ele pode então abrir fendas dimensionais para planos superiores da existência, podendo então levar pessoas ao domínio da morte, onde ele então tem controle total da criação e da própria realidade. Agora, passando pro Jimori, né, falando um pouquinho mais sobre ele tem então vários estágios de poderes, como citei lá no começo, né, para não ficar gigante, para poder explorar cada feito ou transformações sobre ele, vamos resumir alguns deles, pelo menos um dos melhores feitos dele no seu auge, para a gente comparar até onde ele poderia ir com o próprio Sun Jin-Woo. Por exemplo, o Jimori, ele é capaz então, de literalmente extinguir todas as estrelas visíveis no céu em 100 picosegundos com um único chute. Jimori também tem o poder suficiente para poder jogar planetas facilmente como se não fosse nada. Um ataque, digamos, básico do Jimori já foi capaz então de varrer todo o sistema solar. O Jimori também pode então desafiar a ordem do próprio universo. Ele então conseguiu então purificar o universo com o seu chute. E no confronto então com o próprio Park Mujin, quando ele então colocou então a mão no Mujin, né, ele estava então declarando que todos os seres, que ele era o Buda ou o Senhor de Deus, dizendo então para o próprio Jimori. Na mitologia original budista, quando então o Buda ele deixou o Soyokon pular no tempo e espaço até o fim do infinito, ele então nem saiu da própria palma da mão do Buda. E é justamente isso que mostra na luta do Jimori e Park Mujin. A diferença de poder do Jimori como Buda, né, e Park Mujin, ela é muito grande, cara. O Jimori foi capaz então de criar o círculo perfeito. O que é o círculo perfeito, cara? Bom, o círculo perfeito no budismo, tá? Significa que Enso, que é um círculo de Zen, de plenitude e da própria iluminação, que simboliza então e também representa o infinito contido na perfeição da harmonia. E ele então se tornou então o próprio círculo, colocando então ele no patamar de um deus, literalmente. E ele destruiu então toda a malícia. A malícia no budismo seria então como a crueldade, ou o lado oposto da própria compaixão. O ciclo perfeito que segue então as leis do círculo de Hermes de Trismegisto, o que significa que é muito, cara, para a própria mitologia budista. O ciclo, ele representa a totalidade, a perfeição original, o ser, o infinito, a eternidade, a intemporalidade, todo movimento cíclico. O círculo também, ele é o zero em nosso sistema de numeração e simboliza então o potencial, ou o próprio embrião. Ele tem um valor mágico como agente protetor e indica então o fim do processo de individualização, de busca da própria totalidade e autorização. Representa então a totalidade. E o Jimori, ele é basicamente esse tipo de ser, cara. E o Jimori, no estado então ainda mais elevado de poder, estando então além do próprio Nirvana, que é um outro estágio de poder dele, por isso que eu falei lá na ficha técnica, né, que ele tem vários estágios de poder, por isso que ia ficar muito grande se eu explicasse cada um aqui. O estado de Nirvana, que também faz parte do budismo, né, também
também é muito poderoso, e quando ele transcende isso, ele foi capaz então de ver o próprio universo ou o multiverso, né? Porque segue vários planos de universos da mitologia de House of High School. É um plano 2D, cara, ele consegue ver tudo isso, porque ele ascendeu a isso. Ele era uma verdadeira divindade, cara, ele vê tudo muito acima disso. Ele está então além das leis naturais. Se você pegar o próprio Sujin, que é o monarca das sombras bem poderoso, ele então tem a capacidade de reviver infinitivamente, com exceções de ataques que incineram completamente a alma. Então, o Jinmori, por mais que ele não tenha um poder que afeta literalmente a alma do ser, ele pode então mudar todo o conceito do próprio Sujin. Quem vence? Olha, falando então sobre a luta mais diretamente, tá? É o seguinte, eu particularmente acredito que o Sujin, ele tem a capacidade de então aumentar muito o seu poder, mais ainda o seu poder. A própria Webtoon está então continuando a história do Sujin, mostrando então principalmente os poderes do seu filho, e a própria Webtoon, ela ainda não acabou. Então talvez o Sujin, ele possa então ter um up de poder futuramente, ou não, né, vai saber. Mas atualmente, na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, esse duelo aqui, o poder do geral do próprio Sujin, ele não é suficiente para poder derrotar completamente o Jinmori. Vocês podem me dizer que e o território do próprio Sujin, onde aquele local Sujin se torna então praticamente um deus? Olha, essa pergunta ela é muito variável para poder ser respondida. Como assim, Thiago? Bom, não dá para saber 100% cravar o que o Sujin poderia fazer lá. Se ele teria então uma fraqueza, se nesse território dele, se ele poderia então ser quebrado ou ser então cauterizado. Por exemplo, como o Jinmori ele tem o poder da luz, né, o budismo e tudo mais, ele então é capaz então de purificar todo o mal com um só golpe, por exemplo. E o território do Sujin, de certa forma, é pura escuridão, e em tese daria totais chances do próprio Jinmori destruir o próprio território do Sujin. Aí tem um fator de que o exército do próprio Sujin também tem suas milhões de sombras, né? Olha, existem dois argumentos que deixariam o Jinmori com claras vantagens para poder destruir todas e quaisquer sombras do Sujin e lutar com ele diretamente no 1x1. Primeiro é que o Jinmori ele lutou contra o 666 Satanás, né? Que tinha então criado 245 quintilhões de clones, e o Jinmori derrotou todos. E o outro argumento é que o próprio poder do próprio Jinmori ele beneficia ele para poder destruir todos os clones com a sua própria purificação do mal ou selamento. A resistência que o Jinmori ele tem em relação ao medo e ao terror que os clones do próprio Jinyu iria tentar, né, fazer com seus inimigos, no caso aqui o próprio Jinmori. Então esse terror que o Sujin ele coloca, que ele faz, seja com essas sombras ou ele próprio, não iria funcionar no Jinmori, porque ele tem resistência a isso, fora outras habilidades. Enfim, o Jinmori ele tem poder para poder destruir os clones das sombras do Sujin. Até mesmo em questão de velocidade, mesmo o Sujin que ele seja muito rápido, ele sendo muito rápido, onde o tempo não seja tão questão para ele, o Jinmori também segue o mesmo padrão, o mesmo quesito. Tempo para ele não é nada, ele consegue então transcender o tempo, até mesmo parar ele, né? E um dos pontos interessantes é, ele pode então restaurar tudo como era antes e desfazer todos os danos, o que na minha opinião ele poderia então restaurar tudo que o Sujin era antes dele se tornar então, entre aspas, mal, né, ser então infectado, digamos assim, né, pelo sistema, enfim, antes do Jinyu se tornar então o que se tornou. Ou mesmo o Jinmori poderia então extrair todos os poderes do Sujin para si próprio, para o próprio Jinmori em si, como ele fez com o próprio Park Mujin. Por mais que ambos tenham então hacks interessantes, a existência do próprio Jinmori ajuda ele e muito a não ser afetado por vários ataques e muitos ataques do próprio Sujin. Na minha opinião, o Jinmori conseguiria vencer até com uma certa facilidade o Sujin. Mas e você, quem você acha que vence? Sujin ou Jinmori? Faça as suas apostas aqui nos comentários. Eu quero já te dar 2 desafios para vocês. O primeiro desafio é se inscrever agora no canal aqui, se inscreve agora, deixa aquele like maroto. E o segundo é, comenta qual outro duelo que você quer ver aqui. Vai ser muito da hora trazer o seu duelo aqui pro canal. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.